Gostamos disso? Fique longe. Os lobos têm sua própria hierarquia e constantemente lembram uns aos outros disso, mas incluem Fround como o chefão de sua alcateia. Eles se comunicam com ele na língua da sociedade dos lobos. Lamber e rolar é um modo de dizer: eu sei que você é o animal dominante, não vou lutar contra isso. Até o lobo dominante aceita Fround como líder da alcateia. Lamber o rosto de Fround é um gesto de "me alimente", que ficou de seus dias de filhote. Ele serve para apaziguar um animal superior. Fround trata de seguir as regras sociais da alcateia. Se ele se recusar a ser lambido, a hierarquia encarnada no ato de submissão do lobo pode se desfazer. Comunicar-se com outra espécie é sempre um processo delicado. Dalma Cage é um treinador de cães pastores. É preciso um entendimento especial de ambos os lados para um fazendeiro e seus cães trabalharem juntos. Acrescente as ovelhas com sua própria linguagem e o nível de confiança é quase miraculoso. There's no pleasure I can give them that's greater than letting them work sheep. And when they do this, they are happy dogs. People think that when you're training a dog or working with a dog, then you're just telling the dog what to do, and it's not true. So the dog's got to make all kinds of decisions on its own. They're not robots. They're thinking beings. And when you're working with them, it's sort of like, it's a collaboration is the best word. Go out to the right, and the dog will go out, and sometimes the dog will say, well, you know, these sheep don't want to go that way, and if you keep me going this in the direction you just sent me, we're going to get in big trouble. And so the dog is talking to you at the same time. Notavelmente, o fazendeiro dá seu comando em uma linguagem que não é nem humana nem canina, e o cão responde. The most powerful command you can put on a dog is the dog's name. Silk! That'll do, Silky. That's a good girl. That's a good girl. No two dogs are the same. You're a Every dog has a different personality. Yeah. They're not really pet dogs. They're working dogs. Companions I'll accept, but they're not pets, because pets that says that we've got all the power and all the authority, and we don't. That makes it too much one way. I mean, we're companions. When it's good, when you're focused and the dog is focused, you don't see anything else in the world. It's also beautiful. It's more like dance. Working with these dogs is an extraordinary experience because you're working at the peak of your intelligence, they're working at the peak of theirs. O cão pastor usa a conduta de espreita herdada de seus ancestrais selvagens.
Ele foi criado para imitar a caça, sem a matança. Na natureza, os lobos empregam o mesmo instinto de rebanho num rebanho muito menos cooperativo. Um bisão pesa mais que um lobo na razão de 10-1. Só um instinto não basta para pegar uma presa destas. Os lobos começam a praticar suas técnicas de caça quando filhotes. Beliscar e perseguir um ao outro é mais um jogo. Estão aprendendo a espreitar e dar o bote. Todo o comportamento de nossos cães domésticos, o modo como brincam, caçam e se comunicam, vem direto de seus ancestrais lobos. Nós apenas manipulamos um pouco o projeto básico para enfatizar traços que consideramos úteis. A criação seletiva transformou o lobo no grande dinamarquês e outras raças mais exóticas. Fizemos isso sem saber nada sobre genética. Apenas sabíamos que cães criar se quiséssemos orelhas levantadas, ou ter um tamanho impressionante, ou uma mordida mortífera, ou apenas uma pele enrugada. Podemos transformar cães na forma que quisermos. Criamos sitters irlandeses como caçadores de aves, com patas longas e um nariz aguçado. E frequentemente os cruzamos, causando problemas desconhecidos. Os Basset precisam de patas curtas para caçar na mata densa. Algumas vezes nos deixamos levar por alguma ideia. A ideia de criar cães apenas pela aparência é relativamente nova. No passado, nós os criávamos para nos ajudar na caça, como a do javali selvagem na Itália. O javali não parece muito perigoso, mas na floresta densa pode ser um adversário mortal. O líder da matilha humano dá o comando e os cães entendem o que precisam fazer. O instinto da perseguição está enraizado na sua biologia. Deixar que os humanos fiquem com a recompensa pode parecer estranho, mas não é tão diferente dos lobos submissos que deixam os indivíduos dominantes comer antes na hora da matança. Os cães são tão adaptáveis que eles até protegem os animais que seus ancestrais lobos caçavam. Não há pastor por perto para fazer com que o cão pastor Maraima obedeça ordens. Apenas uns forasteiros que saíram para uma caminhada. Mas o cão foi criado e treinado para levar o trabalho de cuidar das ovelhas a sério. Estes cães pastores mantêm um tipo de perímetro defensivo em movimento. Conforme os rebanhos se movem, eles ajustam este limite invisível e ninguém, especialmente seus primos, os lobos, pode atravessar. A raça deu aos cães um temperamento para este trabalho,
Mas isto exige treino também. Os filhotes, na verdade, vivem com o rebanho e chegam a pensar em si mesmos como ovelhas. São criados para parecerem com as ovelhas em tamanho e cor. As ovelhas tornam-se sua matilha e os cães vigiam as antigas presas como se fossem da família. Treinar um cão para pastorear rebanhos e não só vigiá-los exige uma abordagem totalmente diferente. O treinador mantém um jovem Border Collie inteiramente separado dos animais que vai pastorear. A habilidade do Collie de mover o rebanho depende de seu instinto predatório de espreita. No início, os filhotes querem apenas brincar com a mãe. Mas, assistindo seu trabalho, eles começam a captar a ideia. O que ocorre com o cão pastor Moraima e os Border Collie é incrivelmente complicado. Olha, estamos falando de um cão que acha que é uma ovelha. Ou é um lobo que de algum modo esqueceu como matar? E como se diz? Vire para a esquerda, na língua do ganso. Aqui está outra complicação. Imperadores e reis criavam seus cães principalmente para serem bons caçadores, mas achavam que os cães deviam ser bonitos também. As mulheres da moda criavam cães para serem engraçadinhos e num tamanho conveniente para caber no colo. Um cão de colo pode ter sido útil para desviar as pulgas do dono. Os criadores enfatizaram os traços juvenis como olhos grandes. Criaram alguns cães com narizes mais curtos, mesmo que isso prejudicasse a respiração. Criaram outros cães com pelos longos e escorridos, às custas do movimento. A criação distorceu o crânio original do lobo em formas extraordinariamente variadas. No ringue de exposições, ainda pedimos aos cães para que se adaptem às nossas noções incomuns de beleza. E os amamos por isso. Mas algumas vezes, isso tem um custo considerável para o cão. Quando um cão não satisfaz nossos padrões ou se torna inconveniente, acabamos nos livrando dele.
A cada ano, nos Estados Unidos, abrigos de animais são forçados a sacrificar milhões de cães indesejados. O problema é frequentemente uma falha na comunicação. Abrigo animal. Mas uma família com paciência para aprender pode ainda salvar um destes cães e torná-lo seu melhor amigo. Okay. And thanks very much. Thank you. Okay. O treinador de cães, Brian Kilcommons, trabalha em abrigos para treinar cães e ajudá-los a se adaptarem. Many people have the perception that shelter dogs are damaged goods. And the thing is the dogs aren't damaged goods. The way they've been treated is where the damage lies. As pessoas que mandaram esta cadela para a carrocinha disseram que ela era difícil de controlar. Hey, hi. It's not hard to train a dog, whether it's a shelter dog or just a regular dog that you get. It's really developing a new skill. So initially, the dog's what I would call hyperactive or anxious because it doesn't know what the rules are. They want somebody who's going to be very clear with their directions, and when they are followed, they get praised for it. Girl, let's go. Good girl. Very good. Good girl. Wait. Good. Very good. Down. And you see a metamorphosis of the true dog's nature coming out. Stay. Good girl. Very Dogs really good get up girl. every morning wanting to please us. Our job is really teaching them how to do that. This dog breaks my heart. And the reason why is she's been so abused. You know, yelling and hitting. They adopted her and they returned her due to behavior problems. Hitting and yelling is anger. It's not training. And if you look at her, girl, dogs don't have that reflex unless they've been whacked and they've been hurt. Down. Good girl. Good. Wait. Good girl. Encolher-se faz parte da linguagem corporal dos lobos também. É um modo de escapar da agressão. Good girl. Mas há formas melhores de um cão se comunicar e uma pequena sessão pode fazer a diferença. I know. Okay. Good. Um pouco de paciência e confiança entre as duas espécies pode salvar a vida deles e a nossa. Girl, down. Good girl. Very good. Very good. Good girl. Most dogs can be Good. trained easily within Good. a matter of minutes. The Terrific. dog isn't the Well, problem, okay. it's the people. Yeah. But you can see how she's trying to bond and she's just looking for a person to hook up into. Sit. All the way. Good girl. I mean, there are millions of dogs like this that if they're taken and placed in the appropriate home with responsible owners, they can take something like Girl and turn it into a piece of gold. Girl, down. This dog is really difficult. Good. Yes, I'm so good. It's a good boy. George Sapiego perdeu a visão aos 40 anos. I can remember thinking that's it. My life is over. I'm not going to be any use to anybody. I'm not going to be able to do anything that I once did. Mas tudo mudou no dia em que George deu seu primeiro passeio com seu novo cão para cegos, Carl. What I decided I was going to do is that I was going to walk from my wife's office to my parents' house. Now understand, this is a town that I grew up in, so I knew every street corner, I knew every inch of the walk. And it was about a 1.5 mile walk, but I felt without a doubt with the training that I had just received that I could do it, so I was very confident. We were to work as a team. Good boy. Stay. Come forward. His job was to keep me safe. My job was to navigate us there correctly. And I can remember walking down the street and all of a sudden hearing to my right a very, very, very large vehicle pass by. I don't know if it was a school bus or a truck, but I got to tell you, it felt like that vehicle was probably ready to come right over the top of us. And I can remember just standing there in total fear because I actually lost my orientation.
So in my mind, I instantly started to think, okay, I have to turn around now, and I have to get back to my wife's office, back where it's safe. I wasn't sure which way backwards was anymore because I got so overcome with fear. I can remember my trainer saying to me, George, whenever you reach a point that you're confused or you think that you're very scared and you don't think you can make it, he says, I want you to hold this one thought in your mind. Always trust the dog. He'll never let you down. And I can remember leaning over and looking down at my dog, Carl, and saying, Carl, what do you think? Do you think we can make it? He picked his head up and he looked at me and licked me on the face. And I took that as a yes. And my confidence came back. I stood up, I picked up the harness, I gave him the command to go forward, and our walk started again. Continuing our walk down, we'd go through some more minor street crossings, and we would come to the second part that my confidence would get shaken again. A very busy intersection and an unusually very wide section of street. I listened, I heard the car start to take off, and I gave Carl the command to go forward. And all of a sudden, Carl stopped. He literally wrapped himself around my front legs in a U-shaped form and pushed me backwards. And as I was falling backwards, I heard a car go by that had just ran a red light. And I can remember thinking to myself, if I had been traveling with a white cane, I think I would have gotten killed, and I don't think I'd be here today talking. And we'd continue to cross the street then, and we'd come to this next little tiny street called Brook Street. And I knew, without a doubt, that 70 feet on my left would be the gate of my parents' front yard. I started to tell Carl, find left inside. And I'd repeat it twice because I was a little bit nervous. But then I started to think to myself, as the indecision came back in my mind, my God, we've gone too far. I was just about ready to tell him to halt. And all of a sudden, he banked very hard to the left, picked up his head, and put his nose on the gate of my parents' front yard. To me, I wasn't just opening the gate, but I was opening a doorway to what was going to be a new life. And the first thing that I could think to do was to drop to my knees and wrap my arms around this dog and thank God for this incredible gift that he had given me. He's my eyes, he's my best friend, he's my companion. He is just a miracle in my life. A ideia de que os cães podem realizar truques engraçadinhos ou que fazem um trabalho útil não é nada comparado com sua capacidade excepcional de confiança. De boa vontade, eles veem o mundo por nossos olhos. E não só aceitam nossos valores, mas os policiam. Unidades antiterroristas austríacas usam pastores belgas treinados em situações extremas. Amarrado a um experiente skydiver, este treinador e seu cão estão prestes a pular no espaço. O cão pode estar tremendo, mas confia no tratador totalmente. No exercício de hoje, sua tarefa é localizar e capturar um terrorista. Passe a qualquer obstáculo.
cão pega o homem. E depois de um dia destes, não está disposto a soltá-lo. Ready? O elo entre cão e dono, às vezes, é um problema. What a good catch! You caught it, come on! Good girl. We're companions. You know, we like to go to the park together. We like to take walks together. She's fun. She's funny. Her expressions, things that she does. She's my best friend, and we have a great relationship. Good girl. She's so good. Mas quando Rand sai e Sage fica sozinha em casa, daí é o caos. Hello there. And how are you? I can't leave anything out. She ate this, she ate that, she ate glass, she ate wax. She used to chew on extension cords. Não era porque Sage estava com fome. Então Rand levou Sage para Steve Diller, um behaviorista animal de Nova York. So, Randy, how's it been going at home with Sage? You know, she has her days where she's all right, but typically the barking, the chewing, getting into the garbage. When Randy sent her home videotape of Sage, I was a little bit shocked at how severe the dog's reaction was. And she was just up there barking and barking and barking as if she was calling me back. How can I, it's more of a howl. It's more of a like, oh, come back, you know, that kind of thing. She's stressed. It's almost, like I said, it's like she knew. She knew I was still there. So, to answer your question, Era óbvio que Sage tinha ansiedade de separação. Era tão profundamente ligada à sua dona que ficava aterrorizada em ser deixada sozinha. Okay, you just going out of the building. I'm going to go this way. See what her reaction is like. Oh, I'm right here. It's okay, I'm right here. O terapeuta tentou diferentes métodos para ajudar Sage a ficar menos ansiosa quando se separasse de Rand. Sage, sit. That's it. Just make her do it. Just and now praise. Good That's sit. a Good girl. sit. That's it. Good girl. All right. Try to stay again. Sage, stay. Okay. Now back away from her. Drop the leash. Back Tratar away. Okay, that's Sage é um far enough. processo lento que Try envolve with hand and obediência, voice. treinamento e medicação. Oh, yes. What a good girl. Kisses. She loves her owner loves her. We're going to get through this. It's going to be okay. I'm sure this is going to be okay. Dinner, good girl? Yeah? You want your dinner? Okay. It's a full-time job to work with her. And I'm ready for it. She's worth it to me. She's my best friend. She's my baby. Such good kisses. You give the best ones. Algumas vezes, quando a comunicação se perde, o cão pode ir parar na rua. Pode parecer um dia delicioso em família, mas estes cães no Chile estão sozinhos, abandonados. Eles vasculham nos acampamentos humanos como faziam seus ancestrais selvagens. Não têm família, têm apenas um ao outro. Roubam para viver. A matilha tornou-se sua vida e voltaram aos hábitos antigos. Acontece em toda parte. A Itália, por exemplo, tem 800 mil cães ferozes vivendo em matilhas selvagens. Eles olham as pessoas com apreensão.
como seus ancestrais. Na medida em que seus velhos instintos ressurgem, alguns podem atacar animais domésticos. Mas, do outro lado do mundo, um cão feroz com fama de matador de ovelhas poderá logo ser protegido. Os aborígenes introduziram o dingo semi-domesticado na Austrália há pelo menos 8.000 anos. O dingo, que evoluiu do lobo indiano, logo foi para a natureza, como todos os cães. Os dingos são oportunistas. Eles comem os emus, ovos ou quase qualquer outra coisa. Eles se espalharam pela Austrália dos trópicos ao interior árido. Mas agora, a perseguição dos rancheiros ameaça sua sobrevivência. Como sempre, nossa ligação emocional com os cães é profunda e ambígua. Nós o tememos como matadores e os amamos como amigos leais. Esta relação é descomplicada especialmente nas histórias que contamos sobre cães, como aquela sobre o Bob, de Grey Freer. Bob era um Skye Terrier que pertencia a um policial chamado Grey em Edinburgh, Escócia, por volta de 1850. Naquela época, a polícia em Ronda tinha que ter um cão de guarda e um terrier era uma escolha econômica, embora não fosse particularmente assustadora. Bob seguiu o policial Grey em suas rondas diárias. Mas em 1858, seu dono morreu de tuberculose. Confuso e sozinho, o cão esperou ao lado do caixão. No dia seguinte, Bob acompanhou o cortejo funeral. Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. He comes forth like a flower and withers. He flees like a shadow and continues not. O policial Grey teve sua última morada no pátio da igreja de Grey Freer. O túmulo foi fechado para que fosse esquecido, exceto por Bob. I am alive forevermore. Amen. Recusando-se a abandonar seu dono, ele voltava para se deitar ao lado do túmulo todos os dias, em todos os climas.
os vizinhos começaram a alimentar o cão. Bob continuou mantendo sua vigília no túmulo do dono por 14 anos, até a sua própria morte, em 1872. Daí Bob foi enterrado em Greyfair também, e uma estátua foi erguida para homenagear tal lealdade. Quando dá certo, a relação entre o cão e o humano dispara o coração. Os deles e os nossos. Em um mundo onde algumas vezes parece que ninguém nos entende, nos agrada pensar que ao menos os cachorros entendem. Aquecendo-se ao sol, um cachalote descansa de sua jornada das profundezas escuras do oceano. Os cachalotes são os mamíferos que podem mergulhar mais e podem passar 90 minutos no fundo do mar, caçando lulas gigantes e outros habitantes do fundo do mar. Como os mamíferos da terra, todas as baleias e seus primos golfinhos têm sangue quente e precisam respirar. Então, como as baleias adaptaram seus órgãos terrestres a uma vida marinha com tanto sucesso? E o que fez com que seus ancestrais se mudassem da terra para o mar? Baleia, os maiores animais vivos da Terra. A baleia azul é o maior animal que já habitou o planeta. Alcançando mais de 30 metros e pesando 190 toneladas, ou 17 mil quilos. Também é extremamente rara. Somente a necessidade que tem de respirar permite-nos ver ligeiramente seu corpo lendário. A baleia azul pertence à ordem dos cetáceos, que inclui as grandes baleias e seus parentes muito menores, como o boto e o golfinho. O menor dos golfinhos é uma fração do tamanho da cauda da baleia azul. Com pouco mais de 1,30 m, os golfinhos de Hector também são raros. Sua população está limitada a poucas áreas costeiras na Nova Zelândia, onde pescam os peixes próximos da superfície.
Como mamíferos, as baleias usam os pulmões para respirar o ar, em vez das guelras para respirar a água. Os pulmões das baleias são relativamente pequenos, mas são extremamente eficientes. Quando uma baleia vai para a superfície, pode abastecer seus pulmões com mais de 90% do ar em poucos segundos. Mas só essa eficiência não é a responsável por sua capacidade de ficar submersa durante até 2 horas em algumas espécies. A baleia que mergulha leva quase que a metade do total do oxigênio nos músculos, de onde é liberado aos poucos. A baleia usa seu oxigênio com grande economia. Só os órgãos essenciais, como o cérebro, são abastecidos, enquanto que outros ficam com pouco oxigênio até o animal voltar à superfície. Mas o cachalote que mergulha fundo precisa de mais do que essas simples adaptações. Sua cabeça bulbosa contém o conhecido órgão espermacete. Preenchido com uma mistura complexa de gorduras e graxas, uma das funções desse órgão é quase que certamente agir como um tanque de reserva biológico. Quando a água é levada para as enormes fossas nasais, a mistura esfria e endurece, permitindo que a baleia desça rapidamente. O processo é revertido com o lançamento da água e o bombeamento do sangue quente através do órgão para liquefazer a cera. Todas as baleias têm ossos leves preenchidos com óleo que agem para auxiliar seu ato de boiar. É também uma reserva de energia vital durante os períodos de jejum. As baleias são nadadoras poderosas com caudas horizontais e não verticais, como as dos peixes. As caudas não têm ossos e consistem em um tecido fibroso e forte. Possuindo um par de músculos fortes na continuação da cauda, as baleias navegam a 10 km por hora e a velocidade máxima que podem alcançar é de 64 km. Diferentemente dos peixes de sangue frio, as baleias precisam permanecer quentes em águas frígidas. Elas possuem uma camada de gordura de 30 centímetros de espessura que age como um isolante térmico. Mas as baleias também podem conservar o calor usando o sangue quente bombeado do coração. As áreas que possuem pouca ou nenhuma gordura, como a cabeça e a cauda, operam um sistema de troca de calor. O sangue resfriado nas extremidades é parcialmente aquecido quando passa pelo sangue mais quente. Uma adaptação vital, porque o calor de um corpo imerso na água é perdido em torno de 25 vezes mais rápido do que no ar. As águas muito frias a milhares de metros abaixo da superfície são o campo natural de caça do cachalote. O cachalote é a maior das baleias com dentes, fazendo parte do grupo que inclui a orca ou baleia assassina. Com até 10 ou 12 pares de dentes em forma de cone, as orcas podem ameaçar até a maior presa. E é a única baleia que pode matar outras baleias.
Os golfinhos também pertencem ao grupo das baleias com dentes e alimentam-se de peixes e lulas, que se movem rapidamente. Os golfinhos chegaram a mudar-se para grandes rios, onde tornaram-se altamente especializados. Os primitivos golfinhos de rio, como o boto do Amazonas, possuem visão limitada e usam a ecolocação para encontrar sua presa nas águas escuras. A ecolocação, ou sonar, tem sido usada pelos seres humanos somente desde a Segunda Guerra Mundial, mas evoluiu nas baleias com dentes e nos golfinhos há milhões de anos. Os golfinhos emitem pulsos curtos de som ultrassônico que atingem os objetos, produzindo ecos que o animal usa para criar imagens sonoras de suas cercanias. Entre as placas de gelo constantemente em movimento e os canais do mar Ártico, a capacidade de navegar além dos limites da visão é vital para a sua sobrevivência. Outra baleia com dentes, a beluga, tem capacidades sensoriais extraordinárias, incluindo um sistema de navegação sonar altamente desenvolvido. Os músculos complexos acima da mandíbula atuam como um raio de som que produz uma imagem muito precisa do ambiente, permitindo que a baleia planeje uma rota segura para passar pelos canais sob o gelo. As belugas podem mergulhar até 300 metros para localizar os poucos buracos no gelo onde possam respirar. Sua audição aguda também ajuda a fugir dos perigosos ursos polares. As maiores baleias e, consequentemente, os maiores animais da Terra não possuem dentes e alimentam-se com os menores animais do mundo. Esses zooplâncton, por sua vez, alimentam-se das plantas marinhas chamadas fitoplâncton. Os crustáceos flutuantes, conhecidos como krill, estão entre os maiores zooplâncton. Durante os meses de verão, suas larvas formam concentrações densas o suficiente para descolorir a superfície da água por muitos quilômetros quadrados. Essas superlarvas devem pesar mais de 2 milhões de toneladas. Uma baleia azul alimentando-se de krill pode engolir 60 quilos de uma bocada só, e mais de 4 toneladas por dia no rico mar Antártico. Com sua adaptação extraordinária, algumas baleias desenvolveram placas parecidas com barbatanas para substituir seus dentes, possibilitando assim recolher essas larvas. As filas dessas placas estão presas no maxilar superior. As baleias alimentam-se somente abrindo a boca para receber tanto a presa quanto a água. E fechando a boca e elevando a língua, a água é expelida através das placas filtrando o alimento. Essas placas são compostas de queratina, como o cabelo e as unhas. Nas centenas de placas está preso um número incontável de fibras, como fios de cabelos, que filtram as grandes quantidades de comida. As baleias cinzentas, as mais primitivas das baleias sem dentes, desenvolveram dessas fibras muito espessas para varrer o fundo do mar, deslocando os crustáceos alojados na areia. A maioria das baleias passa grande parte da vida comendo, mas o mar não contém alimentos infindáveis.
Fora da costa da Baixa Califórnia, a baleia azul e a baleia fin pescam seu alimento. A baleia fin atinge uns 2 metros e alimenta-se com relativamente pouca variedade, como krill, lulas e alguns peixes pequenos. Existem pelicanos que se especializam em alimentar as baleias fin. As baleias grandes necessitam de quantidades enormes de alimento, porque precisam acumular reservas para os meses de inverno. A jubarte ajuda a limpar o mar usando uma espécie de rede de pesca para cercar sua presa. Nadando pouco abaixo da superfície, formam uma rede soprando as bolhas com uma forma espiral, abaixo de um cardume. As bolhas fazem com que os peixes nadem para o centro da rede. Indo para a superfície em conjunto, as jubarte formam uma falange de bocas famintas, das quais os peixes não conseguem escapar. As orcas ou baleias assassinas colaboram de maneira diferente. As orcas são predadores inteligentes e agressivos. Aqui procuram a praia intencionalmente para capturar jovens leões marinhos. A alimentação nas praias passou através de várias gerações. As adultas mostram para os filhotes como obter os melhores resultados. Essa técnica mostra o momento da evolução em que os ancestrais terrestres de todas as baleias tornaram-se os primeiros mamíferos aquáticos. Naquela época, há 55 milhões de anos, os continentes que se separavam mudavam a face da Terra. A Índia moveu-se para o norte até colidir com a Ásia, formando os elevados picos do Himalaia, com o que fora o fundo do antigo Mar de Tétis. A água que restou e que formou o atual Mediterrâneo tornou-se mais compacta e salina, fazendo surgir uma explosão de vida marinha. Às margens desse antigo mar, fica um mundo antigo de pântanos e estuários tropicais, onde vivia um grupo de animais conhecidos como creodontes. Um subgrupo dos creodontes, conhecido como mesoniquídeos, caçava perto da água. Com o tempo, esses carnívoros passaram a caçar exclusivamente ao longo da linha da maré, entrando nas ondas para capturar animais mortos ou moribundos. Depois de alguns milhões de anos, transformaram-se em criaturas semiaquáticas, alimentando-se exclusivamente do mar. Eram as primeiras baleias primitivas. Nas últimas décadas, os cientistas descobriram gradativamente o mistério de como um mamífero terrestre voltou para o mar. Perto de Santa Bárbara, na costa da Califórnia, novas descobertas como este crânio de uma baleia de 12 milhões de anos mostram um retrato de como as baleias evoluíram. Nesse estágio, os cientistas Lewis Carey e Lawrence Barnes não têm certeza do que encontrarão dentro da rocha.
Mas escavações exaustivas certamente mostrarão a eles como montar este animal a partir de um complexo quebra-cabeça em evolução. Esta já está relativamente completa. A história da baleia começa com um animal anfíbio que evoluiu dos mesoquídeos. Pacocetus, a mais antiga baleia conhecida, ainda tinha 4 membros quando explorava seu ambiente aquático há 50 milhões de anos. A partir de então, evoluíram rapidamente. Os ambliocetos tinham grandes patas traseiras claramente adaptadas para a natação. Mais tarde, o Rotocetus desenvolveu um aspecto que permitiu-lhe afastar-se mais da terra. As vértebras da cauda destacadas, umas das outras, permitindo que a mesma subisse e descesse, fazendo a propulsão. A zigariza viveu há aproximadamente 40 milhões de anos. Possuía um membro dianteiro flexível, mas o traseiro quase que já desaparecera. A zigariza possuía outra adaptação importante. O orifício de expiração moveu-se para o topo da cabeça. Em pouco mais de 10 milhões de anos, as primeiras baleias tinham deixado a Terra para sempre. Essas baleias primitivas tinham dentes apropriados para rasgar e mastigar, mas mais tarde eles modificaram-se formando longas filas uniformes de dentes afiados. As baleias com dentes de hoje, os golfinhos, as orcas e os cachalotes, são seus descendentes. Há aproximadamente 25 milhões de anos, as baleias de barbatana evoluíram de um ancestral com dentes. Até hoje, os fetos de algumas têm remanescentes de dentes. Para que um mamífero evoluísse para as criaturas que vemos hoje, como esta baleia minke, a evolução teria que ser química além de física.